Vamos dar uma olhada no Layer Styles, são alguns efeitos que nós temos aqui no After Effects. Eu vou estar mostrando os mais úteis de uma forma bem objetiva, bem prática e bem direta. Vamos lá? Eu já estou com uma composição aberta, eu já joguei um PNG aqui também. Então, para habilitar o nosso Layer Style, nós vamos dar um botão direito aqui na nossa PNG, né, que você tiver aí na sua composição. Vamos clicar aqui em Layer Styles e aqui nós teremos várias opções aqui. Eu já vou começar pela mais legal, que é o Bevel and Emboss. Olhando assim, parece que ele ficou meio sem graça, né? Ele não tem muitos detalhes, é um efeito que tem até no Photoshop, bem sem graça. Mas o legal dele é quando você trabalha nas cores. Para expandir as opções dele, a gente vai clicar aqui em Bevel and Emboss. E aqui nós temos o Height Color e o Shadow Color. São as duas cores que a gente vai trabalhar. Eu vou mudar aqui essa cor branca, vou deixar ali um verdinho bem fluorescente. E o Shadow Color eu vou mudar para um azul também, um pouco meio fluorescente. Como vocês podem ver, ele já deu um efeito bem legal aqui na nossa imagem. Mas é claro que a gente pode estar trabalhando alguns parâmetros melhores aqui, né? Eu vou estar aumentando o tamanho dele aqui no nosso size. Aí, como vocês podem ver, o size, lógico, ele vai expandir mais as cores aqui na nossa composição. E só assim já dá um efeito bem bacana, né? Um efeito bem legal, sem precisar ficar indo lá no Photoshop, exportar, aplicar esses efeitos também. Então aqui dentro do nosso After Effects a gente também tem essa opção que é bem bacana. Claro que aqui ele tem várias opções, né? Direcional, aqui você inverte, você pode estar aumentando a suavidade, aumentando também o tamanho das cores, como eu fiz aqui também. Tudo aqui vai de você estar fuçando e explorando, né? Não vai dar para ficar explicando tudo aqui, senão esse vídeo vai ficar enorme. Então, o Bevel and Emboss já é um efeito muito bacana que a gente tem aqui no nosso Layer Styles. Vou estar desabilitando aqui o nosso Bevel and Emboss por enquanto. Agora nós vamos ver o Stroke. Novamente, o mesmo processo, botão direito aqui em cima da nossa Layer, Layer Styles, e vamos clicar em Stroke. Aqui ele já aplicou o nosso contorno, né? Aqui muito importante esse detalhe aqui, ó, vocês podem ver que tem algumas bolinhas sobrando aqui na nossa imagem. Isso significa que a imagem não foi muito bem recortada, né? Então isso aqui você vai ter que dar um retoque lá no Photoshop. Ou você pode recriar uma máscara aqui, deixa eu fazer de uma forma bem rápida aqui, só para vocês terem uma noção. Você consegue apagar ali esses pequenos defeitos. Mas é interessante você fazer um recorte muito melhor ali, né? Para não ter esse tipo de problema. Mas aqui no Stroke também a gente vai dar aqui no expandir, né, a opção Stroke. Aqui no Color, obviamente, a gente vai mudar a cor. A gente já pode aplicar uma cor azul. O Size também, né? Você pode estar aumentando e diminuindo o Size conforme você quiser aí na sua composição. Deixar ele mais aqui. A opacidade também, você pode estar diminuindo um pouco, mas não tem muito sentido você mexer nessa parte aqui, né? Porque ele fica meio ruim, né? Falando português bem claro, então vamos deixar aqui em 100%. A posição ele está aqui como para fora, aqui você pode deixar como para dentro também, como inside. Aqui novamente tivemos aquele problema do recorte, né? Mas é uma opção que você pode ter aí, então você pode estar jogando o seu contorno para dentro da imagem, mas o mais ideal é você usar o contorno para fora, né? E eu acho que o stroke, basicamente, falando de uma forma bem rápida, eu acho que é só isso mesmo. Não tem muito detalhe muito complexo aqui no Stroke. Então, continuando, agora nós vamos ver o Outer Glow, que é o nosso brilho externo, o mesmo procedimento, botão direito, Layer Styles, Outer Glow. O Outer Glow é aquele brilho externo, igual a gente tem no Photoshop, né? Aí vamos abrir aqui as opções de interação, Outer Glow aqui. Aqui basicamente é a mesma coisa também, né? Vamos mudar a cor no Color. Deixar um verdão aqui. A gente pode estar aumentando o tamanho no Size também. E aqui já está basicamente aplicado o nosso efeito, de uma forma bem rápida. Aqui ele tem várias opções, você pode estar pesquisando o que cada uma faz aqui, só que o mais ideal seria mexer somente no Color e no Size, né? Aqui até a edição de forma de gradiente é bem complexa, é bem zoada, né? Então vamos atentar só no que é mais objetivo aqui. Aqui tem a opção de Noise também, que ele dá aquela, né, fica
os efeitos de noise ali, que seria sujeira, né? Mas não fica legal também, não recomendo mexer muito em noise. E o Other Glow acho que é basicamente isso, né? Você pode estar alterando a cor dele e o tamanho. Mas a aplicação do efeito é essa, de uma forma bem rápida e bem intuitiva. Agora nós vamos ver o irmão do Other Glow, que seria o Inner Glow. Seria o brilho interno, né? Você pode dar um botão direito, Layer Styles, Inner Glow. Inner Glow é a mesma coisa, né? Ele dá aquele efeito, só que agora internamente na imagem. Vamos abrir aqui o Inner Glow. Vamos mexer no Size, aumentando um pouquinho o Size. E esse aqui já é um pouco mais interessante, né? A gente consegue dar um efeito de iluminação, né? Ou uma simulação, né? Numa foto, talvez se ela tivesse com um fundo mais... Até o fundo que eu tinha criado aqui, deixa eu ver se eu consigo jogar ele rapidinho. Aqui no fundo. Olha, já dá uma composição. Claro que tá um pouquinho forte aqui ainda, né? Vamos tentar mudar de novo aqui no nosso size. Ó, deixando mais ou menos assim. A gente tirar. Ó, vocês podem ver que ele dá uma melhorada, né? Claro que dá para fazer mais aprimoramentos, mas já fica aí uma dica de iluminação que pode ser bem interessante para os seus projetos. O Inner Glow é a mesma coisa que o Outer Glow. Você pode aumentar o tamanho, pode mudar a cor. Mudar a cor aqui só para dar uma olhada. Perdão também de novo. A opacidade também pode ser diminuída, né, para não ficar tão forte, mas e vai gosto de cada um. Nós também ele vai aplicar aquele mesmo efeito, só que fica quase invisível aqui, né? Aqui fica até interessante aplicar um efeito, mas aí teria que dar uma estudada melhor como se aplicar ele. E o nosso noise é basicamente isso também, de uma forma bem rápida e bem prática. Vamos só aumentar ele um pouquinho mais. E vamos aumentar também mais a opacidade dele aqui. Beleza? Então esse foi o nosso Inner Glow. Aí agora nós temos também a opção de sombra, né? Que seria os Shadows. Vamos novamente aqui. Botão direito, Layer Styles. Que seria o Drop Shadow, Inner Shadow, que é basicamente o mesmo conceito ali do Glow, né? O Drop Shadow ele vai criar uma sombra externa. Agora eu vou ter que aplicar o nosso fundo para a gente poder visualizar. Como vocês podem ver aqui na imagem. Vamos abrir aqui, composição de novo. Nossa, tá ficando zoado aqui, muita coisa já aberta. Aí aqui a diferença nós temos o distance, né? Que seria a distância da nossa sombra. Você pode estar configurando do jeito que você achar melhor. Tá bacana. Size também, ele vai aumentar o tamanho. Não, na verdade o size ele vai aumentar a visibilidade dele, como se fosse um feeder, né? O noise é aquele esqueminha, né? Ele vai dar aquela granulada na nossa imagem. Aqui a gente pode mexer nos ângulos dele. Ele pode ficar um pouquinho melhor de manusear do que você aplicar um efeito Drop Shadow, né? Então aqui no Layer Style você acaba tendo uma... Ele fica mais analógico, né? Fica um pouquinho melhor de você configurar ele. Então o Drop Shadow é basicamente isso. Mesma coisa aqui, você pode estar fazendo vários testes, mudando a cor da sombra também, né? Vamos deixar a sombra em uma cor mais clara, não, mais clara não vai funcionar. Então um vermelho talvez, ó. Só pra gente poder visualizar. Ficou horrível esse vermelho, mas... Ó. Então, esse é o Drop Shadow. O Inner Shadow ele vai seguir o mesmo conceito, porém vai ser a sombra interna, né? Então, já está até um aplicado, um que eu tinha testado antes. Vou dar um reset. Aqui também se fez vários efeitos e não gostou e quer voltar ele da origem de fábrica, você clica no botãozinho Reset. Aqui, como vocês podem ver, ele aplicou uma sombra interna. E aumentando aqui, ele dá essa opção, daí já começa a ficar bem zoado, né? O Inner Shadow é uma coisa que não uso muito, não. Mas se você quiser fuçar e ver o que dá para rolar, fique à vontade. Então esses foram os Layers Styles. Eu acho que é esses aí que eu mais acabo utilizando. Eu vejo Inner Gold, Satin, Color Overlay. Color Overlay não, você vai pintar ali, não tem muito segredo.
Mas também funciona, né? Se você quiser usar ele ali. E também você pode combinar todos esses efeitos, né? Tem uma desabilitada neles, mas se você quiser usar todos os efeitos aí, fazer uma salada de fruta e de efeitos, você pode estar aplicando cada um deles aí. Então esse foi um vídeo mais demonstrativo, né? De uma forma mais direta com esses efeitos Layer Styles. Espero que tenha te ajudado, que seja útil para você em alguma coisa. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.